Agora, nesse experimento, será explicado a temperatura de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do sólido para o líquido. Aqui está sendo medida a temperatura desse gelo, dessa água no estado sólido. Vejam que a temperatura está abaixo de zero, menos 11. E observem que abaixo de zero, a água ela continua no estado sólido, sem se derreter. Então, é colocado um termômetro para analisar a variação de temperatura enquanto o gelo derrete. Observem que a temperatura já está começando a aumentar, já foi para menos 2. E agora é o momento em que o gelo começa a derreter. Observem que na vasilha a gente consegue observar que já existe uma quantidade de líquido na vasilha, ou seja, esse gelo já está fundindo, já está derretendo. E qual foi a temperatura em que ele começou a derreter? Foi na temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. Então, quando aquele gelo chegou em uma temperatura de 0 graus Celsius, essa água do estado sólido começou a passar do estado sólido para o estado líquido. E é isso que nós chamamos de temperatura de fusão. É a temperatura em que a matéria começa a passar do estado sólido para o estado líquido. No momento em que está ocorrendo esse processo, a temperatura não varia. Percebam que a temperatura ela aumentou até zero. Quando chegou aí mais ou menos 0,5 em temperatura, percebam que a temperatura não modifica mais, ela sempre continua aí, ó, nesse mesmo tracinho. Por quê, gente? Porque a água está fundindo, está derretendo. Essa temperatura só vai mudar quando toda a água já estiver no estado líquido, quando toda a água já estiver derretido, aí sim a gente vai ver um aumento da temperatura. A partir desse momento, observa-se que a temperatura está começando a aumentar. Vejam que a coluna de mercúrio ela estava ali no 0,3 mais ou menos, e ela já está ali próximo a 0,51. Então a gente vê que o gelo já está quase todo derretido. Um exemplo é o chumbo. A temperatura de fusão do chumbo é 327 graus Celsius, ou seja, o chumbo no estado sólido, para que a gente consiga fundir ele, ou seja, derreter ele, nós precisamos levar a uma temperatura de 327 graus. Abaixo dessa temperatura, ele continua no estado sólido. Ele só começa a derreter, a fundir, quando atinge a sua temperatura de fusão. Um outro exemplo, pessoal, é o tungstênio. O tungstênio, ele é muito utilizado na produção dessas lâmpadas incandescentes. Por quê, gente? Porque ele tem um alto ponto de fusão, ou seja, ele derrete em uma alta temperatura. Então, eles utilizam esse metal na produção dessas lâmpadas justamente por conta disso, porque ele não derrete facilmente. Para ele derreter, teria que chegar numa temperatura de 3.422, que é o seu ponto de fusão. Ou seja, ele só iria fundir, ele só iria derreter se a lâmpada chegasse nessa temperatura, e isso não acontece. Eles utilizam o tungstênio porque ele é um dos metais que tem maiores pontos de fusão. E nesse tipo de lâmpada ocorre a liberação de muito calor. Então, eles tiveram que procurar um metal com alto ponto de fusão
que não derretesse com facilidade para sua produção. As panelas, pessoal, elas são normalmente feitas de alumínio ou de ferro. E é justamente por isso também, porque o alumínio, ele tem um alto ponto de fusão. O seu ponto de fusão é 659. Ou seja, para que esse metal derreta, passe do estado sólido para o líquido, é necessário uma temperatura de 659. Antes disso, ele não derrete, ele só vai fundir quando atingir a temperatura de fusão do alumínio. Então, eles produzem as panelas com esse metal, por ele ser um pouco mais barato que os outros, ele não oxida, né, não enferruja com facilidade e também pelo seu alto ponto de fusão, porque uma panela nós utilizamos no fogo, né? Para preparar alimento e tudo isso vai fogo. Se a gente colocasse um material na panela com baixo ponto de fusão, ou seja, se ele derretesse com facilidade, a gente não ia conseguir utilizar a panela para a produção de alimentos. Por quê? Porque a panela ia derreter junto com o alimento. Então, eles utilizam uma substância que tem alto ponto de fusão, justamente para evitar que isso aconteça.